Bom dia, paz do Senhor. Como estão os irmãos? Na graça do Senhor. Amém? Nós estamos aqui com alegria hoje. Amém? Porque o Senhor nos escolheu para estar aqui. E nós viemos aqui entregar para Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Unicamente com esse objetivo, de louvar o Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, do 25 ao 32. Amém? Podemos ler? A minha linguagem aqui da minha Bíblia, minha tradução, ela é da linguagem de hoje. É uma Bíblia infantil para que a gente venha entender bem. Né? Eu amo essa Bíblia do Jonas. E para que a gente venha entender bem. Então, se tiver um pouquinho diferente, tá? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida, que precisam para viver, nem com a roupa que precisam de se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, nem colhem, nem guardam comida para depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês podem alongar a vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupa para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas quanto as flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde vamos arranjar comida? Onde vamos arranjar bebida? Ou o que vamos vestir hoje? Pois os pagãos é quem se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam e precisam de tudo isso. Amém? Aqui dizem que nós não devemos, em algumas traduções dizem que nós não precisamos ficar ansiosos com essas coisas, preocupados, né, com o dia de amanhã, preocupados com o que a gente come, com o que a gente há de beber, com o que a gente há de vestir, porque o nosso Deus, que é nosso Pai, Ele supre todas as coisas, né? O dia de amanhã pertence a Deus, então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, né? A Bíblia diz aqui que os passarinhos, eles voam e eles não se preocupam com beber, não se preocupam com comer, nem o que vestir. Por quê? Porque Deus tem cuidado deles, porque o Senhor tem cuidado, né? Diz que as flores, elas se vestem das suas melhores roupas, porque o Senhor dá a elas, né, o de vestir. E por que nós, que somos filhos, escolhidos do Senhor, criaturas de Deus, por que nós, filhos, iremos nos preocupar com o dia de amanhã? Com o que a gente irá beber, com o que a gente irá comer, ou o que a gente irá vestir? A gente não tem que se preocupar com essas coisas, porque isso vem do Senhor, isso é provisão do Senhor. Né? O de comer, o de beber, o de vestir é parte de Deus. Amanhã Deus vai prover. Viva o dia de hoje. A gente tem que viver o dia de hoje, o que a gente tem hoje. E qual é o nosso objetivo hoje, aqui nessa manhã? É louvar o Senhor. É engrandecer o nome do Senhor. Nós fomos criados unicamente para um objetivo: louvar a Deus. E o porquê que a gente se preocupa com o de comer, o de beber ou o de vestir? Não se preocupe com essas coisas, que amanhã Deus vai prover. Né? Veja os passarinhos do céu. Aqui está dizendo, veja os passarinhos do céu. Eles não preocupam com isso, eles não semeiam, eles não plantam, mas eles sempre têm o de comer. Por quê? Porque o nosso Pai cuida deles. E se o nosso Pai cuida dos passarinhos, por que não cuidará de nós? Amém? Em que a gente não venha se preocupar com o dia de amanhã. Entregue o teu coração ao Senhor. Faça a sua parte. Qual é a minha parte? É louvar o Senhor, é trabalhar no reino. Né? Claro que nós temos nossos trabalhos do dia a dia. Né? De segunda a sexta a gente trabalha. Tem gente que trabalha sábado, tem gente que trabalha domingo. A gente faz a nossa parte. A gente não tem que viver uma vida irresponsável, né? Entregar tudo na mão de Deus e ficar no bem bom. Não.
A gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte. Mas a parte de Deus, deixa que Ele faz. Não queira tomar para si a parte do Senhor, a responsabilidade do Senhor. Lá em Levíticos, eu li aqui uma coisa muito interessante. Lá em Levíticos tem as leis, né? E uma das leis em que colocaram é que o servo, quando ele pega um senhor, quando ele pega um escravo para si, quando ele toma um escravo para si, um servo para si, ele tem o dever e a responsabilidade de prover a comida, a bebida e a roupa para esse servo. Por mais em que ele não dê frutos, por mais que esse servo não faça a sua parte, esse senhor, ele tem a responsabilidade e o dever, isso é lei. O senhor tem a responsabilidade e o dever de dar o de comer, o de beber e o de vestir aquele servo, né? E a partir do momento em que nós escolhemos servir ao Senhor, em que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Deus, ele tem essa responsabilidade sobre nós, de nos dar o de vestir, o de comer e o de beber. Você acha que Deus que não nos tem como os seus filhos queridos, ele não irá cumprir esse básico? Então, não se preocupem com essas coisas. Não se tornem ansiosos por essas coisas. Que o milagre do Senhor, Ele vai fazer. A parte do Senhor, Ele vai fazer. E nós devemos fazer a nossa. Amém? Qual é a nossa parte? Louvar e adorar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos conectar o nosso coração ao Senhor. Vamos entregar ao Senhor o nosso melhor louvor nessa manhã. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pela tua presença em nós, pela tua misericórdia em nós, pelos teus cuidados, pelo teu prover. Nós sabemos, Deus, em que o dia de amanhã o Senhor já está cuidando. O Senhor já está trabalhando, Senhor, por mim no dia de amanhã. E, Senhor, o meu dever hoje, Senhor, como servo, como filho, Deus, é te louvar, Deus, é te adorar constantemente, é entregar louvores ao Senhor. E eu quero cumprir isso com honra, Deus. Senhor, eu sou honrada de estar aqui, de ser escolhida por Ti para estar te louvando e te adorando. Foi o Senhor em que nos escolheu para estar aqui nessa manhã, para te louvar e te adorar. E nós te damos glória, te damos honra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de ser escolhidos, Deus, como adoradores, Deus. Eu creio, Senhor, em que amanhã o Senhor já está provendo o teu milagre na vida dos meus irmãos. Nós não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor já está lá. O Senhor já está cuidando, já está provendo, já está livrando, já está nos dando de comer, o de beber e o de vestir. Porque o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai, que nos cuida com tanto zelo, Deus. Em nome de Jesus, nos ensina a ter um coração obediente, um coração de fé, um coração, Senhor, que esteja constante na sua palavra, um coração em que se entrega a Ti e acredita nos Teus milagres, Deus. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, Deus. Cuida de cada um, Deus. Ministre em nossos corações, Senhor, no dia de hoje. Ministre a Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco através dos louvores, da palavra, da pregação, através da vida de cada um, através de um abraço, Deus. Em nome de Jesus, faz de nós o que o Senhor quiser, Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor. É o nosso Deus que nos cuida, Deus, e nos prover, Senhor, todos os dias, Deus. Muito obrigado, Senhor, por este dia em que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluias. A graça e paz. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta esse lindão, essa lindona, essa pessoa abençoada do seu lado. Dá bom dia, dá paz do Senhor para ela. Você que nos acompanha online também. Que Deus abençoe a sua vida. Meu querido, minha querida. Aleluias, glórias ao nome santo do Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluias. Vamos adorar a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu
te busco, nada pode impedir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Cante, diga a ele. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Diga, Senhor. Senhor, te quero. Quero Ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero. Quero Tocar-te. tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aplauda o Senhor, aleluias. Glórias a Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa força. Aleluias. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Diga, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida. Para quê? Para o teu louvor. Meu Deus, Meu Senhor, minha vida é para teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, Senhor, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais
eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor. Aquele que amou e és o meu Deus, meu Senhor. minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida Pra teu louvor, meu Deus, diga. Tua vida. Meu Deus. Ei. Glória a Deus. Pra teu louvor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga pro teu Rei: coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos, aleluia, e coroamos o quê? a ti, ó Rei Jesus. Coroamos, Coroamos a ti, ó Rei Jesus. adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos todo o nosso ser. Nós consagramos todo o nosso ser a ti. Minha alma engrandece ao Senhor,
Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrar o amor. E santo, santo, santo é Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Aplauda o Senhor, aleluia. Santo, 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 aleluias. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você que nos assiste online. Permaneça conosco em nome de Jesus. Aleluias. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Friozinho gostoso. Amém. Uma tentação para ficar em casa, né? Mas melhor é estar na casa do Senhor. Glória a Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Versículo de 18 a 20. As crianças, já ia me esquecendo já. Amém. Glória a Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, vamos abençoar as nossas crianças. E aí eu deixo o desafio para os irmãos trazerem os seus filhos para a casa do Senhor. Amém. Porque é a segurança que você vai ter de que ele vai ser instruído na casa do Senhor. Não deixe para a adolescência, para a juventude, que aí fica mais difícil. Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar, vamos abençoar. Eles são o futuro da igreja. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por cada uma dessas crianças, que a tua graça, a tua bênção esteja sobre eles, Senhor. Abençoa, Deus, o desenvolvimento, Senhor, ó Deus, o crescimento físico, espiritual, emocional dessas crianças, que a tua graça esteja sobre eles, ó Pai. Abençoa também os professores que vão ministrar as suas vidas nesta manhã, Senhor. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Palavra do Senhor, ela diz assim, versículo 18 do capítulo 4. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu vos farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vou ler novamente. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu vos farei pescadores de gente.
eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, diz assim, do versículo 1 ao 11. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entretanto, num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo, o seguiram. Pai, obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo o que o Senhor já falou ao nosso coração, já ministrou nesta manhã, Senhor. Ó Deus, se nós necessitamos e queremos aprender de Ti nesta manhã, por isso, ó Pai, fala conosco nesta manhã. Fala, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos da Tua liberdade neste lugar, para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor, para a glória, para louvor do Seu nome. Amém. Aleluia. Quando eu li esse texto de Mateus, o texto que nós lemos primeiro, eu fiquei admirado com a disposição dos discípulos em seguir a Jesus de imediatamente, porque Jesus teve aquele encontro com eles e desafiou: segue-me. E o texto disse que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Mas quando nós vamos para o texto de Lucas, que é um texto paralelo sobre o mesmo acontecimento, então as coisas ficam mais claras do que aconteceu naquele lugar, e podemos entender com mais claridade porque Pedro teve aquela reação. Porque eu não ia deixar tudo, né, o meu ofício, o meu trabalho, todas as coisas que eu estava realizando, para seguir um homem desconhecido. Mas quando nós lemos aqui o texto de Lucas, as coisas ficam mais claras e podemos ter aí uma noção o que levou a Simão e aos outros pescadores que estavam ali também deixarem todas as coisas e seguir a Jesus. Aqui no texto de Lucas nos conta que o Senhor Jesus se aproximou ali junto ao lago de Genezaré, e ali estavam aqueles homens lançando a rede ao mar, e Jesus se aproximou ali, e uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus estava ensinando a multidão, e para poder ficar mais cômodo para Jesus ministrar a multidão,
para que ele tivesse ali uma distância considerável, porque havia muitas pessoas. Então Jesus pediu para subir em um dos barcos, o barco de Simão. E Jesus sobe, Jesus ministra ali a multidão. Não sabemos, o texto não nos ensina, não nos fala com respeito àquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou ali, aquela multidão. Mas o fato é que Jesus passou um tempo ali ministrando aquelas pessoas que estavam ali. E depois de ministrar, ele se dirige a Simão e fala: Simão, olha, você vai às águas mais profundas e lança a rede. E a reação de Simão: Senhor, nós pescamos toda a noite, trabalhamos toda a noite, e o mar hoje, Senhor, não tapa peixe, não pegamos nada. Mas Simão fala: Senhor, mas é o Senhor que está falando sobre a tua palavra, porque Simão provavelmente ficou ali, ouvindo todos os ensinamentos que Jesus estava dando àquela multidão. E provavelmente esses ensinamentos que Jesus lançou ali, aquela multidão, ela trouxe fé ao coração de Simão, ao ponto de Simão pensar que aquele homem não era um homem comum. E ele diz: olha, Senhor, sob a sua palavra eu vou lançar a rede, ainda que eu não consegui pescar nada a noite toda, trabalhei duro, não consegui nada, mas como é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. E ele vai e lança a rede, e para a surpresa dele, ele pesca como nunca havia pescado na vida dele. As redes estavam a um ponto de se romper, tal era a quantidade de peixes que eles haviam pescado. E Pedro, quando ele vê aquilo, ele se admira. E o terror e o temor toma conta do coração de Simão. E Simão, ele se prostra e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E nessa reação de Pedro, nós vemos que Simão ali, ele reconheceu que Jesus não era um homem comum, corrente, ele não era mais um profeta, mas ele reconheceu que Jesus era o Messias, era Deus, a tal ponto dele de se prostrar e dizer: Senhor, não se aproxima de mim não, porque eu sou pecador. Nós sabemos que o judeu, ele tinha uma noção muito clara com respeito à santidade de Deus. E eles sabiam que eles não podiam se aproximar de Deus por causa da santidade de Deus. A lei deixava isso claro para eles. Por isso Simão tem aquela reação. Mas Simão ali, ele teve um encontro com o poder sobrenatural de Deus. Ele testemunhou ali um milagre da parte de Deus. Amém? O nosso Deus, ele é um ser sobrenatural. E quando o poder sobrenatural de Deus, ele se manifesta, ele muda, ele transforma as circunstâncias daquele lugar, as circunstâncias da nossa casa, da nossa família, as circunstâncias aonde nós estamos inseridos. E aqui houve uma intervenção do poder sobrenatural de Deus. Porque Simão, ele sabia como pescador que ele havia pescado toda a noite. E aquilo que aconteceu não era algo comum, não era algo corrente. Havia tido algo ali sobrenatural e ele reconheceu em Jesus isso. O poder sobrenatural de Deus, ele se manifesta quando o povo dele se reúne. Amém? De repente, muitos de vocês que estão aqui nesta manhã já tiveram uma experiência com o poder sobrenatural de Deus. Não é verdade? Eu já testemunhei muitas manifestações do poder sobrenatural de Deus, tanto na minha própria vida como na vida de muitas outras pessoas. E muitas vezes a fé, ela atrai o poder sobrenatural de Deus. Amém? Você lembra daquela mulher que estava ali sofrendo com aquela hemorragia há muito tempo? E ela estava ali no meio daquela multidão.
E ela falou: se eu tão somente o tocar, eu ficarei sã, curada. E ela ali no meio daquela multidão que estava ali apertando a Jesus, ela teve aquela atitude de fé que transformou a realidade dela, as circunstâncias ao qual ela estava vivendo, porque no momento que ela tocou em Jesus, o poder sobrenatural de Deus ali se manifestou sobre a vida dela e ela foi totalmente curada. Amém? Havia muitas pessoas que estavam ali em volta de Jesus. Os próprios discípulos disseram, quando Jesus falou: alguém me tocou, Senhor. Estão te empurrando para lá e para cá, se eu venho dizer que alguém te tocou, é que alguém havia tocado ele de forma diferente, e ele percebeu que dele havia emanado o poder sobrenatural. A fé, ela atrai o poder sobrenatural de Deus. Amém? O nosso louvor, a nossa adoração também, ela atrai o poder sobrenatural de Deus. Amém? Às vezes nós estamos louvando na casa do Senhor, estamos adorando, e a glória de Deus se manifesta, e as pessoas elas são tocadas pelo poder sobrenatural de Deus durante o louvor. Eu já vi muitos testemunhos de pessoas que foram curadas no momento do louvor, no momento da adoração, quando o poder sobrenatural de Deus se manifesta. Outras pessoas foram libertas, libertas de demônios, curadas de traumas. É a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Amém? E o poder sobrenatural de Deus, ele está à disposição nossa. Amém? A nossa fé pode atrair ele sobre a nossa vida. O nosso louvor, a nossa adoração pode atrair o poder sobrenatural de Deus. E aqui houve uma manifestação do poder sobrenatural de Deus, a tal ponto que Simão, ele creu que Jesus era filho de Deus, que ele era Deus, que ele era o Messias. Quando ele exclamou: Senhor, afasta-te de mim, eu não posso me aproximar do Senhor, eu não posso ter um contato com o Senhor, porque eu sou homem pecador. Ele teve a mesma reação que teve Isaías quando viu a glória do Senhor, que Isaías exclamou: ai de mim, porque eu sou um homem morto, porque eu sou um homem de lábios impuros, convivo com um povo também de lábios impuros, e agora os meus olhos viram um rei da glória. Eu vou morrer, eu vou perecer. Foi a mesma reação que Isaías ali teve, quando o Senhor se manifestou a ele através daquela visão. E Simão, ele teve o encontro com o sobrenatural de Deus, e ele creu. Amém? E muitas vezes os sinais é para que as pessoas elas possam crer. A Bíblia fala isso, que os sinais, a manifestação dos sinais dentro da igreja é para que as pessoas possam crer. E quando nós vemos os sinais no meio da igreja, na vida das pessoas, isso que eleva a nossa fé. Amém? Somente de ler aquilo que Jesus fez, isso já edifica a nossa fé. E quando nós presenciamos um milagre, a manifestação do sobrenatural de Deus na vida de outras pessoas, no seio da igreja, isso também nos leva a crer. Amém? Isso nos leva a crer. E você pode ter um encontro com o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, ele se manifesta muitas vezes para mudar aquilo que nós não podemos mudar. Amém? Com a nossa força, com a nossa sabedoria, nós não podemos mudar. Então nós temos que apelar, clamar, pedir a intervenção do sobrenatural de Deus. Porque existe às vezes circunstâncias na nossa vida, na nossa família, existem áreas que nós fazemos de tudo para que ela seja diferente, e a gente não consegue.
não é verdade? Porque vai além da nossa capacidade, vai além das nossas forças, e aí é onde nós devemos contar com o poder sobrenatural de Deus. Foi isso que fez aquela mulher que estava sofrendo com aquela hemorragia. Ela já havia procurado todos os médicos que ela conhecia, que falaram para ela, havia gastado todos os seus recursos, mas nada, ela não conseguiu a cura da sua enfermidade, da sua doença, mas quando ela teve conhecimento de Jesus, ela viu ali uma luz, uma esperança, e ela creu, e por causa da sua fé, a sua vida, o seu destino foi totalmente transformado. E Deus, Ele deseja manifestar o poder dEle sobrenatural sobre a vida de cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Ele. Da mesma forma que Simão, que aquela mulher e muitos outros personagens nas Escrituras, Deus, Ele deseja manifestar o poder sobrenatural dEle. E a sua fé, ela pode ativar o poder sobrenatural de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um filho de uma irmã que estava internado. Essa irmã até era de outra congregação, não era da congregação onde eu pastoreava, mas uma vizinha, ela pediu para uma irmã da igreja, para que eu fosse lá no hospital e pudesse orar pelo filho dela. E eu fui ali naquele hospital, conversei com aquele garoto que estava ali, e ministrei na vida dele, orei. E quando eu saí do quarto daquela criança, havia um outro quarto na frente, e tinha uma outra criança, que estava com a sua cabeça toda raspada. E quando eu estava saindo no corredor, a porta estava aberta, eu olhei para a criança, e a criança fez assim, pedindo que eu estava sozinha, eu fosse lá orar. E eu fui lá, e orei por aquela criança. E passou alguns dias, a irmã da igreja falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu falei: o que aconteceu? Você lembra que o senhor foi lá visitar o filho lá da irmã, lá, tal? Eu falei: lembro. O senhor lembra se orou por uma outra criança? Eu falei: lembro. Aquela criança foi curada. Eu falei: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem fui visitar aquela criança. Na verdade, a fé dela atraiu o poder sobrenatural de Deus. Amém? A nossa fé, ela pode atrair o poder sobrenatural de Deus. Mas logo depois que que Simão teve aquele encontro com o sobrenatural de Deus, que ele creu na divindade de Jesus, Jesus falou para ele: segue-me, segue-me. O fato de você ter uma experiência com o poder sobrenatural de Deus, de você ter experiências de fé, de você crer, não faz de você um seguidor de Jesus. E na igreja, existem muitos crentes e poucos seguidores. Existem muitas pessoas que creem, que vêm nos cultos, que têm experiências com o sobrenatural de Deus, mas não querem seguir a Jesus. Porque uma coisa é você crer e você ter experiências com Deus, e outra coisa é você seguir a Jesus. E o Senhor ali, depois que Pedro teve aquela experiência com o sobrenatural de Deus, Ele o desafiou a não ser somente um crente, mas ser um discípulo, um seguidor. Você é um crente ou você é um discípulo? Simão, depois que ele creu em Jesus, que Jesus falou: segue-me, ele deixou tudo, a sua maior pesca, deixou os barquinhos ali, e seguiu a Jesus. E seguiu a Jesus. E seguiu a Jesus. Seguir a Jesus é um passo mais além. E demanda renúncia. Não é verdade? Quais são as implicações nas nossas vidas de seguir a Jesus? O Senhor Jesus falou
se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Esse é o mais difícil. Amém? Às vezes nós negamos muitas coisas, mas negar a nós mesmos. Nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Aí é algo mais difícil, não é verdade? Porque nós temos desejos, nós temos vontades, e às vezes desejos e vontades que não são pecaminosas, mas que está fora dos propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Não é todo mundo que Jesus diz igual a Pedro, né? Segue-me, e Pedro teve que deixar tudo. Existem pessoas que continuam com seus bens, continuam com seu ofício e seguem a Jesus. Amém? E é fiel. Agora existem outras que Jesus vai dizer, você quer ser, você vai ter que pagar o preço mais alto. Porque o que eu tenho para você é diferente do que eu tenho para Paulo. E isso nós necessitamos entender. Não é verdade? Jesus falou para Pedro, você não pode tomar da minha copa. Amém? Cada um tem a sua copa. Cada um, como eu preguei aqui outro dia, tem uma carreira. E de repente, dependendo da carreira que você tem, dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que pagar um preço diferente. O preço de Simão foi logo de cara, ele teve que deixar tudo e seguir a Jesus. E a Bíblia fala, se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Você tem que morrer para a sua vontade. Na oração que Jesus ensinou, o que ele nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, na terra, assim como ela é feita no céu. No céu existe alguma oposição à vontade de Deus? Não. A vontade de Deus no céu ela é absoluta, ela cumpre. Mas na minha vida não. Às vezes Deus fala vai, eu falo não quero ir, eu quero ficar. Às vezes Deus fala fica, e eu não quero ir. Às vezes Deus fala senta, não Senhor, eu quero ficar em pé. A vontade de Deus às vezes na minha vida ela não se cumpre, porque existe o que? Oposição. A minha vontade muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Não é verdade? E para que nós possamos verdadeiramente seguir a Jesus, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Amém? Temos que negar a nós mesmos. E isso demanda o que? Renúncia. Você renunciar à sua própria vida. Você renunciar os seus direitos. Morto tem direito? Não, morto está morto. Eu me lembro, meu pai teve um infarto fulminante e morreu na rua. E eu tinha tomado café da manhã com ele, e eu fui para a igreja, já trabalhava na igreja, fui ali para a igreja, orar. Eu estava ali na igreja, ali era onde é a creche, ali no Catipã. Eu estava orando pela manhã com a pastora Tânia na igreja, e aí chega um vizinho todo assustado para me avisar que meu pai tinha falecido. E eu não acreditei, porque eu tinha tomado café da manhã, ele não estava passando mal. Ele estava indo para o posto médico ali na zona noroeste marcar uma consulta para minha irmã. E eu pensei, você está errado, de repente é minha irmã que está ruim, não meu pai. Mas era verdade, eu tive que ir ali na rua reconhecer o corpo do meu pai. E a primeira coisa que eu percebi quando cheguei lá é que meu pai já estava sem o relógio. Que roubaram o relógio dele.
E roubaram por quê? Porque ele estava morto, né? O morto não pode lutar, não pode se defender, não pode fazer nada. Morto está morto. O morto não tem nenhum direito, porque ele está morto. Acabou, não é verdade? Isso, a Bíblia fala que nós temos que morrer para que Cristo viva em nós. Amém? Porque o maior problema que nós temos muitas vezes de relacionamento é porque nós queremos fazer valer os nossos direitos. Mas pastor, é o meu direito. Mas se eu quero agradar a Deus, eu tenho que morrer muitas vezes para os meus direitos. Eu tenho que me render, eu tenho que me entregar. Você é crente ou é discípulo? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Cada um tem a sua cruz, cada um tem um preço a pagar. Essa é uma das primeiras implicações, não é verdade? Quando nós decidimos a seguir a Jesus, nós vamos ter também o que? Comunhão com Ele. Jesus falou: aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. É uma consequência natural. Quando eu sigo a Jesus, eu começo a andar o que? Na luz. Eu tenho comunhão com Jesus. Amém? Eu tenho comunhão com Jesus. E isso é algo maravilhoso, é algo fascinante, você ter comunhão com Jesus. Mas quando você começa a ter um relacionamento mais íntimo com Jesus, você vai ter que se moldar à vontade dEle, aos propósitos dEle, ao plano dEle. Eu costumo dizer que você pode até orar em pecado, mas você não pode ter intimidade com Deus em pecado. Amém? Porque existem pessoas que elas oram até bastante, não é verdade? Mas elas não têm intimidade com Deus. Não significa você orar 1 hora, até 2 horas, que você tem intimidade com Deus. Porque se eu for orar por todos os pedidos e necessidades que eu tenho, eu vou orar mais de 1 hora. Vou começar a orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos missionários que estão no campo, pelos campos necessitados, pela igreja perseguida, pela igreja local, pelos pastores, pelos líderes, pelos irmãos que estão doentes, e e vou orando. E essa é a vida de oração de muitos crentes, não é verdade? A oração deles se baseia em orar pelos outros. Mas isso não significa que ele tem intimidade com Deus. Imagine você, se a minha relação com a minha esposa, se ela se aproximasse de mim somente para pedir: Roberto, eu preciso ir para a feira, eu preciso disso para comprar isso, para comprar aquilo, eu preciso que você leve o filho na escola, no trabalho, isso, aquilo, outro. Imagine, se a nossa relação foi só de pedir, seria uma relação de amor? Não. Mas muitas vezes a nossa relação com o Pai é assim. Nós nos aproximamos dele somente para pedir. Começamos e pedimos e oramos. E quando terminamos toda a nossa lista, que muitas vezes é longa, e não tem nada de errado com isso. Amém? A Bíblia fala muito clara: pedir e recebereis. Não tem nada errado com isso, e necessitamos de pessoas que estejam diante de Deus intercedendo, clamando. Mas o que eu estou colocando aqui é a diferença entre você orar e você ter intimidade com Deus. E você ter intimidade com Deus, muitas vezes você vai ficar em silêncio, às vezes você não vai falar nada, às vezes você vai abrir o seu coração, você vai falar da sua intimidade, você vai manifestar aquilo que está no seu coração.
Muitas vezes eu vou orar e eu falo, Senhor, hoje eu estou triste. Porque aconteceu isso, aquilo na igreja, aconteceu aquilo com aquele irmão. Senhor, aconteceu isso na minha família e eu estou triste. Oração, intimidade é isso, é você expressar aquilo que está no seu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vivendo. E quando nós começamos a ser íntimo de Jesus, que nós começamos a andar com Ele e ter esse relacionamento de intimidade, a presença de Jesus começa o quê? A moldar as nossas vidas. Amém? Por isso eu falo, você pode até orar em pecado, mas você não vai ser íntimo de Jesus e permanecer no pecado, porque ou você vai sair da presença dele, ou você vai confessar e abandonar o seu pecado. Uma das duas coisas vai acontecer, porque aonde há luz, as trevas são dissipadas. Amém? E quando nós nos aproximamos de Jesus, que começamos a andar com Ele, então as trevas, elas começam a ser dissipadas. Outra implicação de nós seguirmos a Jesus é que o pecado, ele já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém? O pecado já não terá mais domínio sobre as nossas vidas. Porque existe uma grande diferença. João, ele fala assim, que aquele que está em Jesus, aquele que tem o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive na prática do pecado. E existe uma grande diferença entre você pecar e você viver na prática do pecado. Existe uma grande diferença entre você mentir e você ser um mentiroso. Não é verdade? Entre você cometer um pecado de adultério e você ser um adúltero. Um adúltero é aquele que vive na prática do adultério. Eu conheço, já tratei muitos casos de cristãos que caíram em adultério, mas se arrependeram e tiveram as suas vidas restauradas. Agora, existem aqueles que são adúlteros, que já casou com uma, já casou com outra, e às vezes já vai para o terceiro casamento e continua adulterando, porque ele é um adúltero. E a Bíblia fala o quê? Que nenhum mentiroso, nenhum adúltero tem herança no reino dos céus. Então existe uma grande diferença entre nós pecarmos e sermos escravos do pecado. Aquele que vive na prática do pecado, seja ele qual for, ele é escravo do pecado, ele está dominado. E aquele que anda com Jesus, ele não é escravo do pecado, porque Cristo já libertou. Isso não significa que ele não peque. Amém? Porque todos nós que estamos aqui, sem exceção, pecamos. Não é verdade? Mas o pecado não pode dominar as nossas vidas, porque nós somos livres. E uma consequência natural daquele que anda com Jesus é que ele é livre do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre a vida dele. Se quer ser livre do domínio do pecado, comece a andar com Jesus. Não é verdade? Comece a andar com Jesus. Você se lembra, quando você se converteu, que as pessoas, elas perceberam que você era uma outra pessoa e você, muitas vezes nem percebeu das mudanças que ocorreram com você? Por quê? Porque você começou a andar com Jesus. E a sua vida começou a ser moldada pela palavra de Deus, pela presença de Jesus. E as transformações foram acontecendo naturalmente. E as pessoas que conviviam com você começaram a olhar para você assim com um olhar meio diferente. O que está acontecendo com ele, Por que agora
ele já não faz isso, ele já não faz aquilo. O que aconteceu com ele? É que ele começou a andar com Jesus. E quando nós começamos a andar com Jesus, a nossa vida ela é moldada pela palavra de Deus, pela presença de Jesus. Muitas vezes nós nem percebemos das mudanças, não é verdade? A maneira como nós tratamos a nossa esposa, os nossos filhos, como nos relacionamos com as outras pessoas, elas vão sendo moldadas pela palavra de Deus, pela presença de Jesus na nossa vida. E o Senhor Jesus, Ele deseja que você não somente seja um crente, mas que você seja um discípulo, que você decida seguir Ele, porque aquele que segue Ele é livre do poder do pecado. Amém? João, ele declarou: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas ele declara: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa é uma consequência natural daquele que anda com Jesus. Ele tem vida abundante, ele tem uma paz inexplicável. Paulo diz que é uma paz que excede a todo entendimento. É dizer, é uma paz que você não consegue explicar, incompreensível, porque não é uma paz que vem de que tudo esteja bem na sua vida, na sua família, não. Às vezes pode estar um caos, você pode estar passando por tribulações, dificuldades terríveis, mas dentro de você existe uma paz que ninguém pode compreender, que ela não se explica. Por quê? Porque não é uma paz que vem do exterior, é uma paz que vem do seu relacionamento com Deus, do fato de você andar com Jesus. Essa é a vida abundante que Ele deseja dar para cada um de nós. Que nós verdadeiramente possamos experimentar essa vida abundante. É uma vida que você tem prazer em vivê-la. Amém? Que você levante pela manhã e você possa ter prazer em viver. Essa é a vida que Jesus promete para aqueles que estão nele, para aqueles que seguem ele. Eles vão ter essa vida abundante. Mas para você ter essa vida abundante, você precisa decidir seguir a Jesus. Amém? Porque aquele que é crente, a vida dele é cheia de altos e baixos. Amém? Mas aquele que segue a Jesus, ele tem a segurança de que Jesus está governando e que Jesus está guiando cada passo que ele der. Outra consequência natural de quem segue a Jesus. O Senhor Jesus falou para Simão: segue-me e eu farei de você pescador de homens. É algo natural. Quando você começa a seguir a Jesus, a sua vida, ela vai inspirar a outras pessoas a seguir a Jesus. Você vai influenciar a outras pessoas a seguir a Jesus. Você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Você vai dar direção, você vai ser luz, vai ser um norte para aqueles que estão nas trevas. Isso acontece com quem começa a seguir a Jesus, é algo natural. Porque não tem Jesus. Jesus, Ele deseja fazer de você um ganhador de almas.
Ele deseja fazer de você. Que a sua vida possa inspirar a outras pessoas a tomar a mesma direção, o mesmo caminho. Isso é algo natural, como eu falei. Às vezes as pessoas elas se preocupam, não é verdade? Existem muitos métodos de evangelismo. Muitos métodos que nós usamos para poder compartilhar a nossa fé. E às vezes as pessoas elas ficam preocupadas porque elas não sabem muitas vezes se expressar, não sabem usar esses métodos, né, de como é falar de Jesus. Às vezes, lá no Peru, vinha alguns missionários americanos, né, fazer campanhas evangelísticas, e às vezes vinha, né, assim como nós fazemos aqui, o Promifé, né, agora em julho nós vamos ter o Promifé lá em Vitória, né, vai uma equipe lá para Vitória, agora dia 26 nós vamos ter o Promidei aqui na zona leste de São Paulo. Os americanos também faziam, e às vezes vinham os americanos, né, e eles não sabiam falar espanhol. Então, qual era a estratégia? Eles traziam o testemunho de conversão deles escrito em espanhol. E aí, ia um americano e um irmão da igreja. E o irmão da igreja chegava, tocava a porta e apresentava. Está aqui o missionário tal, ele veio lá dos Estados Unidos para compartilhar com você aquilo que Deus fez na vida dele. E aí o irmão da igreja lia o testemunho do americano em espanhol para a pessoa, né? E depois fazia o apelo. E por incrível que pareça, muitas pessoas aceitavam Jesus, né? E aí o missionário americano lá orava em inglês lá pela pessoa. Não é verdade? Deus, Ele deseja usar a sua vida. Mas você tem que tomar a decisão. E eu quero dizer para você que seguir a Jesus é a experiência mais maravilhosa que o ser humano pode experimentar. Tomar a decisão de entregar tudo e seguir a Jesus é a experiência mais fascinante e maravilhosa que você pode tomar na sua vida. Existem muitas pessoas que elas se contêm somente em crer e vêm na igreja. De vez em quando tem uma campanha na igreja, ela está presente, às vezes cumpre ali a campanha ali, né, acirradamente. Né? Você já percebeu? Né? Quando tem campanha, o número de pessoas multiplica na igreja. Né? Ali na sede, eu não sei de onde sai tanta gente quando tem campanha. Né? Quando é o último dia, então, que, né, a gente vai fazer ali, né, orar pelas pessoas ali na frente, a gente fica até cansado, né? Tanto, o braço até cansa de tanta gente. Né? Você não sabe de onde veio tanta gente. E depois essas pessoas, uma boa parte delas desaparecem, são crentes. Eles creem em Jesus, mas não estão dispostos a seguir a Jesus. Um pastor, ele foi convidado para ir num programa na televisão, programa de entrevista. Aí tinha um pastor, tinha um líder espírita, e aí o líder espírita deu testemunho, né, ali de tudo que ele fazia, né, as curas, os milagres que ele realizava lá no templo dele, lá no centro dele. E depois o pastor também teve a oportunidade de dar testemunho, de falar o que Deus estava fazendo na igreja. E aí a pessoa que estava entrevistando perguntou ali para o líder espírita, né, se ia muita gente. Ele falou que ia, né, que ali no templo dele, ia pessoas de todos os lugares, de todo o Brasil, vinham ali se consultar com ele, né, fazer trabalhos ali e tudo. E perguntou para o pastor falou, na minha igreja não vem tanta gente como vai
no centro dele. E aí ele perguntou para o pastor, pastor, você cobra alguma coisa? O pastor, não. Se as pessoas querem dar alguma coisa lá, é voluntário, né? Não cobro nada, é voluntário. As pessoas que quiserem dar, elas dão. Né? E perguntou para o líder espírita, não, a gente cobra, né? Cada trabalho né? E o preço era em dólar, né? Isso foi lá no Peru. Né? É assim, né? Tal. E aí o entrevistador ficou meio admirado e falou, pastor, então me explica isso, né? O seu é gratuito, é voluntário. O dele é pago. Lá acontece milagres. Na sua igreja também acontece. Por que vai pouca gente se é gratuito? Aí o pastor falou, na minha igreja é gratuito. Mas as pessoas que vão lá e experimentam de Deus, elas são desafiadas a assumir um compromisso com esse Deus. E elas não querem isso. As pessoas que vão lá onde eles estão, elas pagam para receber uma benfeitoria sem a necessidade de ter um compromisso. E o Deus que eu sirvo, Ele demanda um compromisso daqueles que querem seguir Ele, que querem andar com Ele. Essa é a diferença, não é verdade? Porque muitas pessoas querem somente crer, não querem seguir a Jesus, porque seguir a Jesus demanda um compromisso. Mas eu digo para vocês, que não existe experiência mais maravilhosa do que seguir a Jesus. Porque a palavra de Deus disse, o apóstolo Paulo, ele fala, e eu tenho experimentado isso na minha vida, e sei que muitos de vocês que estão aqui também têm experimentado. O apóstolo Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando você começa a seguir a Jesus, você começa a experimentar aquilo que está no coração de Deus para a sua vida. Coisas que você jamais imaginou, coisas que você jamais pensou, você começa a experimentar, não é verdade? Se alguém perguntasse no início do ano por mim, pastor, o senhor vai pastorear a igreja do Joca? Eu falei, você está louco, não vou, né? Não tinha subido no meu coração, eu não pensava, eu não imaginava, eu estou aqui, não é verdade? Coisas que jamais, se perguntasse, falasse para mim quando eu me converti, o senhor vai trabalhar como missionário no Peru? Eu falei, nem conheço, o único Peru que eu conheço é o que, como no Natal. Eu me converti na minha adolescência, né? Coisas que jamais subiu no coração humano, não é verdade? São aquelas que Deus tem preparado. O Senhor fala a Davi que todos os dias deles estavam escritos no livro de Deus. E todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. Existem coisas lá escritas que você não viveu ainda, e que você não sabe, você nunca jamais imaginou, mas à medida que você vai andando com Jesus, você vai experimentando essas coisas. Deus vai te surpreendendo a cada dia, a cada momento, mas só vive isso quem deixa de ser somente um crente e decide seguir a Jesus. E esse é o desafio de Deus para a sua vida, você se tornar um seguidor de Jesus. O que é que te impede de ser um seguidor de Jesus? Eu pastoreei um homem que ele vinha na igreja todos os cultos, dava o dízimo, contribuía muito para a igreja, porque ele tinha dinheiro. Tudo que ele tinha a fazer na igreja, ele era o primeiro, mas não se batizava. Quando se aproximava o batismo, sempre, e aí? Pastor, não estou preparado. Não estou preparado. Era um crente, vivia dentro da igreja. Às vezes, era mais fiel em assistir à igreja, em dar o dízimo, que alguns que eram membros da igreja.
Mas existia coisas na vida dele ocultas, né, que mais na frente, quando ele decidiu seguir a Jesus, eu fui saber do que impedia ele de tomar a decisão de seguir a Jesus. Havia coisas que o impedia de seguir a Jesus. Existem muitas pessoas assim, dentro da igreja que creem, que participam da vida da igreja, mas existem coisas ainda que estão prendendo elas neste mundo, que impede elas de seguir a Jesus. Existe alguma coisa que te impede a seguir a Jesus? Vale a pena você continuar nessa situação? Deus tem algo melhor para você. Coloque-se de pé. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero te desafiar a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós vamos entoar uma canção. E enquanto entoamos essa canção, que você possa fazer uma reflexão. Se você verdadeiramente tem sido um seguidor de Jesus, que você possa perguntar para você mesmo, que você possa olhar para a sua própria vida e ver se você pode dizer nesta manhã que você é um discípulo, um seguidor de Jesus. O que você é? Um crente que crê, que tem experimentado da bondade, da grandeza, do poder de Deus? Ou você já se tornou um discípulo? Alguém que crê, mas também que decidiu seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Nós vamos entoar uma canção enquanto entoamos. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Vamos voltar à inocência e acreditar em ti.
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Diga a Ele, abraça-me. Oh, aleluia. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos, Senhor, que estão diante de ti nesta manhã, declarando, Senhor, que querem te seguir, ó Deus, que querem te seguir, Senhor. Manifesta na tua graça, manifesta no teu poder, ó Deus. Quebra todo obstáculo, Senhor, toda dificuldade. Quebra, Senhor, tudo aquilo que está impedindo teus filhos, Senhor, de te seguir. Que nesta manhã eles sejam livres, Senhor, livres para te seguir, Senhor. Para andar contigo, ó Deus, na tua presença, Senhor, que eles sejam livres, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo nesta manhã cada um dos teus filhos, Senhor, que estão tomando a decisão de te seguir, de andar contigo, Senhor. Dá vitória para eles, quebra todos os obstáculos, todas as resistências, em nome de Jesus, para a glória, para louvor do seu nome. Aleluia. Assim como estamos, eu quero perguntar se há alguém nesta manhã que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida, e gostaria de fazê-lo, gostaria de tomar essa decisão de seguir a Jesus. Se alguém, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você. Se alguém nesta manhã que ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus e gostaria de fazê-lo, dê um sinal com a sua mão. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe. Você pode sentar para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala por si só, né? Nós abrimos falando sobre confiança no Senhor e fomos ministrados novamente na pregação sobre confiança no Senhor. Iremos falar novamente em relação à oferta sobre confiança no Senhor. Mas antes disso, nós iremos orar, né, pelos enfermos, pelos nossos irmãos que precisam de nossas orações. Vamos nos colocar de pé. Vamos interceder por esses irmãos que estão doentes, né, estão precisando de nós. Eu peço para que a igreja, e eu também, para que a gente venha orar por esses irmãos como se fosse um ente querido, como se fosse alguém da sua família, né? Porque nós somos irmãos em Cristo, temos o mesmo corpo, amém? E eles são também da nossa família da fé, né? E nós precisamos amá-los, tanto quanto amamos o nosso irmão, o nosso tio, os nossos avós, os nossos pais. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai,
Coloco diante de Ti os meus irmãos, Senhor, que estão precisando, Senhor, da Tua provisão de cura, do Teu milagre, Deus, em nome de Jesus. Todos esses, Senhor, que estão enfermos, Deus, precisando da Tua libertação, Senhor, precisando da Tua mão poderosa sobre eles. Deus, em nome de Jesus, tira toda dor, Deus, toda enfermidade, Deus, tudo aquilo em que não vem de Ti, tudo aquilo, Senhor, em que o diabo vem perturbá-los, Deus. Repreendemos todo câncer, Deus, em nome de Jesus, toda depressão, Senhor, os irmãos que estão internados, Senhor, vai até aquele lugar, até aquele hospital, Deus, unge, Deus, derrama o Teu poder de cura sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai, cada irmão meu, Senhor, que está ali na UTI, Deus, que está em cirurgia, Senhor, em nome de Jesus. Cada nome que ali está, Senhor, que precisa do Teu milagre, Deus, precisa da Tua cura, Senhor, que precisa de Ti, Senhor. Age, Deus, liberta, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, no Teu poder, Deus. O nosso papel é orar, é amar, Senhor. E o Teu papel, Senhor, é agir, Deus, com providência, é agir com milagre, Deus. E nós cremos, Deus. Nós entregamos os nossos irmãos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor venha curá-los, Deus. E salvá-los e libertá-los em nome de Jesus. Amém.